porque na verdade ela conhece a vontade de Deus. Na verdade, muitas pessoas sofrem por teimosia, não é? E a gente sempre tem falado de que o povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de profecia, por falta de revelação. Tudo isso é uma verdade. Mas a gente não pode generalizar pensando que isso vai acontecer no corpo inteiro. Na verdade, no corpo de Cristo sempre existe, não é? Aqueles, vamos dizer assim, ministérios que na verdade, infelizmente, às vezes se isola e todo mundo sofre, não é? Porque há quem diga que as ovelhas são a cara do pastor. Ou seja, nós precisamos entender que o supremo pastor, ele precisa a cada dia ter liberdade para operar em cada ministério, por mais que tenha visões diferentes. Porque percebemos, querido, de que só existe o supremo pastor, não existe dois supremos pastores. Agora, é bem certo que Jesus, como o supremo pastor, ele deu dons aos homens, habilidade, ministérios a pessoas, consagrou pessoas, e vai dar visão, tá certo? A cada ministério, mas contanto que possamos entender que fazemos parte de um corpo, e fazemos parte, todos os ministérios, do supremo pastor, e não devemos sair da doutrina, do ensinamento da sua palavra. Mas bem entendemos de que, infelizmente, muitos ministérios às vezes se isolam, e com isso as suas ovelhas vão sofrer também, porque muitas das vezes fica com entendimento isolado. E já diz lá em Provérbios, né, capítulo 18, versículo 1, que quando você se isola, você busca seus próprios interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, a vontade de Deus que a gente entenda que fazemos parte de um corpo. E como corpo, eu não sei qual é a parte, né, que estamos, vamos dizer assim, localizado no corpo de Cristo, o Ministério Família Valoriza. Mas independentemente da parte onde a gente faz do corpo de Cristo, precisamos a cada dia funcionar bem, tá certo? Precisamos da doutrina, da palavra, como era no começo da igreja, lá em Atos, capítulo 2, de 42 em diante, que era um só coração, um só pensamento. E diz que eles permaneciam na doutrina e na comunhão dos apóstolos. E a cada dia, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. E todas as igrejas que eram abertas, elas eram abertas com o norteamento da doutrina dos apóstolos. Então nós não podemos perder, tá certo? O norteamento daquilo que Cristo deixou, porque hoje não existe mais apóstolo que vai trazer doutrina fora das Escrituras. Nós entendemos que agora nós devemos a cada dia estar arraigados na palavra, fundamentados nela, para que possamos a cada dia colocar, feito Paulo disse, né? Ou seja, colocar a igreja no fundamento que já foi posto. Nós não precisamos fazer nada novo. Não, pelo contrário, nós precisamos ficar com a palavra. A cada dia, ter em mente que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Quanto mais ouvirmos as mesmas coisas, com certeza vamos ter mais possibilidade de acreditar. Amém? Eu acredito que existe dois tipos de ignorante. O ignorante que não conhece e aquele que de fato, não é aquele que conhece e não pratica. Ou seja, que é aquele que se diz, né, é o cego que não quer enxergar. E o apóstolo Paulo, ele fala que ele era ignorante por incredulidade. O que é ignorante por incredulidade? É uma pessoa que conhece e é incrédula do que conhece. Ou seja, é uma pessoa que já sabe fazer o bem e não o faz. É uma pessoa que já sabe que deve orar e não ora. É uma pessoa que já sabe que deve ler as Escrituras. Ou seja, mas não lê, não examina as Escrituras. É uma pessoa que já sabe que deve louvar ao Senhor, não é? Mas não louva ao Senhor. É isso que precisamos entender. E tudo isso, eu acredito, o básico a gente conhecemos, não é? E o que a gente precisa a cada dia é praticar aquilo que já conhecemos e ter em mente, querido, quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Tá certo? Aleluia. Então, aqui nos Salmos, quero começar aqui, no capítulo 32, e o versículo 9 ele diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Veja que interessante.
Ele está falando daquele que não tem entendimento. Mas eu estou falando daquele que também tem um conhecimento e ele procede como tal. Ou seja, não seja como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, pois de outra forma não sujeita a ti. O que é que ele está dizendo aqui? Que infelizmente, muitos por não dar ouvido ao que já conhece da palavra. Eu não quero falar aqui do que você não conhece, eu quero falar do que você já conhece. Amém? Dentro do que já conhece, não pratica, então ele diz, olha, vai ser muito parecido com a mula e com o cavalo. Vai ter que colocar breque na boca da pessoa, ou seja, e a gente sabe que o cavalo, não é, e a mula, quando tem breque na sua boca, corta, sangra, dói. E sabe, irmão, que Deus não quer que a gente sofra. Quando Ele quer que possamos a cada dia obedecer, e quando Ele manda os mandamentos para cada um de nós, é prevendo a cada dia nossa prevenção, prevendo a cada dia nossa prosperidade, a nossa alegria. É bem verdade que no começo, está lá em Hebreus, né, que quando a disciplina ela vem, não parece ser algo maravilhoso, não é? Parece que, na verdade, não é bom, mas mais na frente, a gente vai ver o quanto aquilo, né, foi tão bom para nossas vidas. Eu acredito que hoje você que foi um bom filho ou uma boa filha, hoje você na verdade, né, você honra seu pai, sua mãe e agradece a ele. Por muitas das vezes ele diz, rapaz, não vai por aí, rapaz, não anda com fulano, rapaz, não faz isso, não é? No momento que a gente recebeu, parecia não ser bom. E hoje? Hoje a gente diz, rapaz, se não fosse meu pai, se não fosse a minha mãe, eu não estaria nem mais vivo. Não é assim? Então ele está dizendo, olha, não seja como o cavalo, ou seja, não fique sofrendo, que não seja necessário você usar um breque na sua boca, que não seja necessário você se cortar, você ficar cicatriz, que não seja necessário você sofrer, porque a gente sempre ouve as pessoas dizendo assim, tem muitos que só aprendem depois que sofrem, mas essa não é uma forma bíblica. Isso não quer dizer que a gente não pode aprender com o erro, claro que podemos aprender, mas é uma forma dolorosa. E quando se trata de filho de Deus, muitas das vezes esse sofrimento vem, infelizmente, por ser uma pessoa que se isola, não é? E quando a palavra fala de se isolar, não é só de pessoas, é se isolar do que Deus diz da sua palavra. Ou seja, quando você diz assim, não, eu vou ficar com o que eu estou pensando, com o que eu quero. E a gente tem ouvido sempre aqui, né? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Não te apoia, não te estriba no teu próprio conhecimento. Ou seja, não fica com a tua sabedoria natural. Ela é importante? Tem o seu lugar? Tem. Mas a palavra deve ter prioridade. Amém? Então, o salmista aqui, Davi, ele está mostrando de que muitas pessoas são como mula. Muitas pessoas, infelizmente, são como os cavalos, não é? Que só vão obedecer quando se colocar realmente, vamos dizer assim, uma regra que vai colocar aquela pessoa, de fato, a colocar a um jugo de sofrimento, que essa não é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas olha que interessante. Eclesiastes, eu gosto muito desse texto aqui. Eclesiastes, capítulo 4. Vamos perceber que, enquanto estivermos aqui, vamos precisar ser submissos à palavra. Enquanto estivermos aqui, também vamos ser tentados. Enquanto estivermos aqui, sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter gigantes, sempre vai ter leões, sempre vai ter ursos. Mas o que a gente precisa a cada dia entender, que nós temos todas as ferramentas, não é, necessária para destrinchar e vencer qualquer dificuldade. E acima de tudo, nós temos a natureza que Deus comprou para cada um de nós. Nós temos a autoridade que o diabo queria entregar a Jesus antes dele morrer e ressuscitar, onde toda a humanidade era maldita, mas Jesus morre e ressuscita e diz, foi-me dado toda a autoridade no céu, na terra, no inferno. E essa autoridade ele deu à igreja. Amém? E hoje nós podemos, na verdade, entender que Ele é o nosso Pai, Deus,
Jesus como nosso irmão advogado e o Espírito Santo morando dentro de nós. Então não tem como dar errado, só se nós de fato não quisermos obedecermos a palavra. Mas olha que coisa interessante, ele diz o seguinte, capítulo 4 e o versículo 13 de Eclesiastes, e você sabe quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. Então o homem mais sábio, ele sabe o que estava falando, amém? Mesmo ele sendo um rei, mesmo ele sendo sábio, mas ele não era tolo a ponto dele declarar isso aqui. Porque quando ele vem falando aqui, não é, de que é melhor 2 do que 1, do que o cordão de 3 dobras não vai se romper, ele estava se referindo à sabedoria. A gente sempre usa que era Deus, coisa e tal. Na verdade, sabemos que essa sabedoria é o Espírito Santo. Mas sabemos também que a sabedoria é a palavra. Mas sabemos também que essa sabedoria só vai vir para nós se a gente buscarmos ela. Amém? Preste bem atenção. Ele diz, melhor era um rapaz pobre e sábio do que um rei velho, insensato, que não aceita mais correção. O que ele está falando? Que não importa o seu status, que não importa a sua posição, se você fica fechado, se você se isola, se você é feito uma mula, não é? Se você na verdade não quer mais receber disciplina e correção, infelizmente você é tolo. Aí ele ilustra aqui, é melhor ser um jovem sábio do que um rei. Ou seja, um jovem, olha que interessante, ele diz aqui, olha, um rapaz que seja pobre, mas sábio. Pode uma pessoa ela ser pobre e sábio por um período de tempo. Porque aqui a ilustração é o seguinte, é um jovem com seu vigor, mas ele é pobre, mas ele tem sabedoria. Por que ele tem sabedoria? Dentro do contexto, ele estava falando porque ele está aberto à correção, porque ele está aberto à instrução, porque ele não está se isolando. Amém? A palavra diz, né, lá no começo de Provérbios, que o princípio da sabedoria é você ser obediente, que já conhece da palavra. Sabemos que a sabedoria para o mundo é aquele que é intelectual, mas para Deus é aquele que obedece a Ele. Amém? Se colocarmos diante do mundo uma pessoa que ela não seja tão intelectual, mas que ela conhece a vontade de Deus e obedece, para Deus o sábio é aquele que obedece e não é intelectual. Com isso eu não estou desprezando nem fazendo apologia à ignorância, naturalmente falando. O que eu estou mostrando é de que existe uma sabedoria natural, existe uma sabedoria espiritual, não é? E sabemos que todas as duas são necessárias, que têm seu lugar, mas para Deus, tá certo? O que está em prioridade é a sabedoria que vem do alto. Porque como esse rei aqui, que já está no status, já tem toda a fama, está numa posição, já está uma pessoa velha, com certeza, com muita honraria, mas ele está dizendo, é melhor ser um jovem, pobre e sábio, do que um rei tolo e insensato que não recebe mais correção e disciplina. Agora, por quê? Porque esse rei, provavelmente, ele vai cair. Esse rei, provavelmente, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Diz que aquele que não são humilde precede a queda. E por ele não estar mais recebendo correção, é questão de dias, é questão de tempo. Por sua vez, aquele jovem, por ele receber correção, receber disciplina, não estar isolado, esse, com certeza, ele vai chegar numa posição de autoridade, vai galgar os seus sonhos. Por quê? Porque ele não é cego, porque ele é sábio. É isso que a palavra diz em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Ele mostra que quanto o machado está cego, você coloca a força redobrada. Ou seja, quando a pessoa não recebe mais disciplina, fica igual uma mula, né? Igual um cavalo, precisa sofrer, precisa ser disciplinado, que fica se isolando. Mas quando uma pessoa, querida, ela tem o conhecimento da palavra, ela não vai trabalhar redobrado. Tem um trabalho? Tem. Mas uma coisa a gente precisa entender, que mesmo tendo um trabalho, Deus não quer que a gente trabalhe de forma redobrada. Ou seja, é colocar água em balde furado. Ou seja, tudo que você faz, entrando e saindo, você não consegue crescer espiritualmente, você não cresce psicologicamente, você não tem uma vida fisicamente, vamos dizer assim, a cada dia melhor,
você não consegue prosperar financeiramente, você não consegue ajuntar dinheiro, não é? Quantos cristãos a gente vê? Não, mas a gente não consegue, a gente tem que, né, fazer outros meios para poder ajuntar dinheiro. Não consegue. Você compra de forma compulsiva, você não consegue dominar a carne. Tudo isso é algo que a gente precisa aprender a se disciplinar. É de uma hora para outra? Claro que não. A maioria de nós viemos de uma família deformada, não é? De uma família que não tinha nenhuma estrutura espiritual, psicológica, física e financeira. Infelizmente, quando você vai para países de primeiro mundo, né, Estados Unidos e outros países, você vê que eles têm a cultura de aprender desde novo, poder a cada dia estar tendo, vamos dizer assim, visão, poder a cada dia administrar bem as suas finanças, poder a cada dia ele ter as suas férias, né? Ou seja, é diferente a férias do americano com as férias do brasileiro, né? O brasileiro, muitos deles às vezes vai a férias do ano todinho, às vezes vai num dia, volta no outro, tem outros que passam uma semana, mas na regra não passa de 3 dias não. Os americanos não, eles tiram 15 dias, 30 dias, por quê? Porque eles tinham uma vida disciplinada, uma vida organizada. Isso pode acontecer na vida de um brasileiro? Só pode. Amém? O que a gente não pode tirar férias é da palavra. Amém? Porque quando a gente tiver, temos que pregar e viver a palavra. Agora, se uma pessoa ela tem uma vida organizada, ela pode sim planejar coisas para a sua vida, amém? E poder fazer isso. A gente vê sempre, né, em filmes americanos, sempre filmes mostrando sobre férias, né, que ele passa vários dias tirando férias, porque são um povo que aprende desde criança, né, isso é uma cultura. O que a gente precisa entender, querida, é que a vontade de Deus é que a gente possa estar aberto a cada dia à correção. Caso contrário, como a palavra diz, a pessoa é tolo, a pessoa é insensata. Amém? Aleluia. Então, vê só, a gente entendemos que o Senhor quer que cada um de nós possamos remir o tempo, como tem sempre falado aqui, porque os dias são maus. Abra a tua Bíblia, por gentileza, lá em 1 Pedro. Capítulo 5 de 1 Pedro. Ele diz o seguinte: portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Aqui ele estava falando sobre jovens, falando sobre anciões, falando sobre talentos, mostrando a importância de hierarquia, de estarmos debaixo de submissão, que isso era bom para ambos, amém? Trazendo diversas exortações aqui, e ele mostrando que era um tempo para tudo, né? Até passei ministrando aqui, mostrando também sobre Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo para tudo. Agora, sabemos que existe o tempo, não é para tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, eu não posso chegar no meu quintal, levantar meus braços e dizer: Senhor, eu te agradeço que vou ter uma grande colheita, e não plantar nenhuma semente. Então esse tempo nunca vai existir para mim. Então eu sei que há um tempo para uma pessoa se informar, uma pessoa galgar sonhos, uma pessoa casar, há tempo para tudo. Agora, uma coisa é você entrar fora de tempo e você entrar no tempo certo. Quando é que a gente entra no tempo certo? Quando você está se preparando para tal coisa. Amém? Ou seja, antigamente, né, a gente sabe que as pessoas, elas se preparavam. Geralmente, quando um jovem queria casar, ele ia até o pai daquela jovem. Isso era a cultura do povo judeu. E depois que aquele jovem ia ao pai, quando ele tinha condição espiritual, tinha linhagem com o povo de Deus, quando o povo tinha uma condição psicológica, física e financeira, era rápido o casamento. Mas quando não tinha, ou seja, se aquele pai concordasse com aquele casamento e aquele jovem ele fosse despreparado, ele tinha que trabalhar para poder estar ataviado, ter como sustentar a sua esposa para depois o pai dela o entregar. Era assim que acontecia. Ou seja, existia um preparo para tudo aquilo. Amém?
e para isso ele teria que estar submisso àquela autoridade, àquele pai, não é? Ou seja, do seu sogro. E tudo isso era uma bênção para ambos quando estava debaixo daquela cobertura espiritual. Agora, o tempo da preparação compete a cada um de nós. Amém? Quanto mais rápido estivermos prontos a obedecer a palavra, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, quando ele se humilhar, de fato, a gente ouvir o que Deus diz e obedecer. Humilhação é isso. Não é a gente desqualificar-se, tá certo? Se humilhar é você dizer, rapaz, se Deus está dizendo que eu preciso ter cuidado, que eu preciso ser disciplinado, que aquele que empresta fica escravo, medita nisso. Sabe, se você vai emprestar, se você for ler o livro de Eclesiastes, é um livro muito atual, é muito bom. Se você puder ler, leia o livro de Eclesiastes, que vai se encaixar com os dias atuais. Se você quer emprestar dinheiro a alguém, pastor, é pecado? Não. Você pode emprestar, contanto que você não fique esperando receber o dinheiro. É isso que a Bíblia diz. Se caso você está esperando, ou você está contando com aquele dinheiro, você é escravo. Você entende? Ou seja, eu devo emprestar se quiser, tá certo? Agora, tendo em mente de que aquele dinheiro talvez não volte. E eu não posso ficar com raiva porque a Bíblia já diz. Já previne de que, de fato, eu só devo emprestar se eu não fico, na verdade, esperando usura. Se eu não fico esperando o tempo que, de fato, eu penso que eu vou ter aquilo que eu não vou ter. Então, se você empresta tendo condição financeira e dizer assim, isso não vai me fazer falta, beleza, amém. Agora vamos dizer que você tem, vamos dizer assim, um cartão de crédito. E você, na verdade, não tem condição de comprar 1.000, 2, 3, 4, 5 mil reais. Mas o seu cartão, ele tem crédito até 10 mil reais. E alguém pede seu cartão de crédito. E você não tem nenhuma reserva no banco lá. E você pega aquele cartão e você empresta a uma pessoa, pode ser um irmão, pode ser um pai, um tio, qualquer que seja. Mas se você não tem como pagar, se caso o outro lado lá, ele não conseguir pagar, se eu fosse você, pensava 10 vezes, ou 100 vezes. Não faria isso. É melhor você dizer não, do que você estar sofrendo, mais na frente. Porque de todo jeito você vai perder a amizade, se o outro lado não conseguir lhe pagar. Então, precisamos a cada dia entender, irmão, que obedecer a palavra vai nos levar a, muitas das vezes, não ser compreendido por outras pessoas. Vai dizer, olha, eu te amo, mas eu não posso fazer isso, porque isso é uma reserva que eu tenho, porque tem família e coisa e tal. Você entende? Nós temos que ser realistas. É isso que nós precisamos entender. Está escrito na palavra? Está. Agora, por que o povo perece? Porque, na verdade, faz coisas avulsas. Eu acho muito lindo quando Jesus diz assim, olha, quando vocês orarem, Pai, venha o teu reino. E Jesus, ele era o próprio reino de Deus. E como é que Jesus disse, venha o teu reino? Jesus não estava se referindo a ele estava se referindo à ordem que existe no céu. Lá no céu é tudo organizado. Ele está dizendo assim, venha o teu reino no sentido de organização para nossas vidas. Amém? Buscar o reino de Deus não só é buscar a Deus, como é vivenciar a palavra dele e andar uma vida organizada em todas as áreas. Se eu, na verdade, não compro, sabendo que eu não vou poder pagar, ou seja, eu estou andando em amor, e a fé opera pelo amor, e eu estou buscando o reino de Deus, porque eu não sou desorganizado. Amém? Ou seja, buscar o reino de Deus, irmão, não é estar só 24 horas, você meditando na palavra, não é só você estar orando, não é só estar buscando, fechado, como um religioso, não. Buscar o reino de Deus, você poder a cada dia implantar o Éden na sua vida, na sua casa. Amém? Quando a palavra fala do Éden, onde Deus colocou o homem, observa como era o Éden. Não faltava nada. Porque a palavra Éden quer dizer abundância. Éden quer dizer suprimento. Éden quer dizer organização. Depois que Deus preparou tudo, o que é que Deus diz? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus colocou o homem no jardim do Éden para trabalhar e guardar. Então, mesmo você já tendo um patamar, mesmo você já tendo alguma condição, você tem que trabalhar, continuar trabalhando, porque, irmão, tudo aquilo que você come e você não repõe, se acaba. E outra coisa, você tem que guardar, porque tem um ladrão. E muitas das vezes o ladrão, tá certo? Ele não vai vir com tridente. Às vezes vai vir por uma pessoa conhecida sua. Você entende? Mas a gente tem que saber aonde vai o nosso limite. Aquilo que vai atingir a tua família, aquilo que vai atingir a tua vida espiritual, então peraí, é bom repensar
e você vê, de fato, se você vai fazer aquilo ou não. Aí ele diz aqui no versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Quando é que eu lanço a minha ansiedade diante dele? E eu acredito que ele está cuidando de mim. Quando de fato eu sou humilde obedecendo a palavra. Aí ele ainda vai exortar dizendo o seguinte: tende bom senso e estai atento. Então nós precisamos, irmão, ter bom senso e estar atento. Amém? O que é isso? É a gente não comprar sem poder, a não ser que seja uma direção de Deus. É diferente. Amém? A não ser que a gente esteja sensível para ouvir a Deus na direção dele e fazer isso. Caso contrário, você vai sofrer. Já chegou, por exemplo, eu emprestar dinheiro a uma pessoa e eu saber que ela não ia pagar. Mas eu emprestei sabendo, não estava esperando. Se eu recebesse para mim, ou seja, era lucro, mas eu sabia que a pessoa ela não gosta de pagar. Mas como é uma pessoa da família, então eu vou lá e cedi porque eu tinha, né, uma reserva. Mas caso contrário, irmão, pode ser a minha mãe, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque senão vai todo mundo naufragar. Quem entende? A gente vai orar, a gente vai dividir o que a gente tiver. Agora, o que a gente precisa entender é de que o justo, a Bíblia diz que ele precisa ter bom senso. Ele precisa estar atento. A palavra já diz, não é? E eu acho muito coerente isso. Se não me falha a memória, lá em Provérbios. Vamos ler lá, Provérbios, capítulo 28. Olha que coisa linda em Provérbios. Porque nós precisamos entender, querido, que Deus vai prosperar cada um de nós aqui no que Deus entregou para a gente fazer. Ou seja, o pastor se consagra à palavra, como qualquer um cristão deve se consagrar. Lê a palavra como qualquer um cristão deve se consagrar. O pastor vai prosperar, por quê? Porque ele, na verdade, está sendo fiel no pastoreio dele. Se você é um empresário, se você orar, se consagrar à palavra, ter uma vida de leitura da palavra, obedecer a ela, na sua empresa você vai crescer. Você não vai crescer, vamos dizer assim, na igreja. Porque na igreja que pastoreia é o pastor, não é você. Você vai prosperar lá na sua empresa. Ou seja, naquilo que Deus te entregou para fazer, na sua habilidade, é naquela área que você vai prosperar. É naquela área que você vai crescer. Você entende? Então, olha que interessante. Eles aqui, olha. No versículo 28, o versículo 1. Ele diz: os ímpios fogem sem que ninguém o persiga, mas o justo, ele é ousado como leão. Olha a coisa linda. O ímpio, ele corre sem que ninguém o persiga, mas o justo, ele é ousado como leão. Como é que o ímpio ele vive? Ele vive, na verdade, vamos dizer assim, tapando um buraco e descobrindo outro. É aquela bola de neve, não é? Quando você era do mundo, eu não tive muita oportunidade de estar no mundão, e glória a Deus eu nunca tive muita dificuldade de ter bola de neve, questão de problema financeiro, de ficar fazendo, né, muitas dívidas, porque eu não era uma pessoa devassa, me converti em um adolescente. Mas você que já veio do mundo a uma certa idade, você sabe o que é isso. Ou seja, você queria, na verdade, andar segundo a carne, né, muito esfarrando, muito, na verdade, o que vinha na cabeça, queria curtir, independentemente, chegava janeiro, fevereiro, né, chegava as festas, e você queria, na verdade, vender televisão, geladeira para ir para a praia, para carnaval, e quando chegava você ia ver como ia fazer as coisas. Mas em Cristo, agora, nós precisamos entender que as coisas é diferente. Amém? Não vamos fazer para mostrar para as pessoas que a gente estamos por cima. Não vamos fazer porque agora a gente vai ter que entrar, vamos dizer assim, na mesma proporção que o mundo está andando. É isso que Paulo diz em Romanos 12, que não devemos se conformar com esse mundo. Ou seja, não querer parecer aquilo que a gente não são. Amém? Numa posição que a gente não tem no momento. Na questão, eu estou falando aqui, tá certo? De você, na verdade, querer ter vamos dizer assim, andar em um nível, tá certo? Que você ainda não consegue e que você não pode ainda financeiramente falando, mas que você pode ter uma vida equilibrada, ou seja, galgando a cada dia seus sonhos, crescendo em Deus, e um dia você poder realizar aquilo sem querer mostrar isso para ninguém.
Vaidade é isso. É isso que o mundo vive sofrendo. Não é porque não, chegou janeiro, tem que ser com roupa nova, né? Chegou fevereiro, não, eu tenho que viajar de todo jeito. E o povo vai se dividando, e é uma bola de neve. Nós precisamos ter muita calma nessa hora, porque agora é diferente. Independentemente de a gente comprar uma roupa nova ou não, se a gente não vai estar se dividando, irmão, se isso não vai te quebrar, não vai trazer nenhum prejuízo, vai e compra, não tem problema. Amém? Fazer um crédito não tem problema. O que eu estou falando é algo que possa prejudicar a tua família, possa prejudicar a tua vida, a tua moral. Porque não tem coisa pior do que um crente ser cobrado, né? Chega lá batendo na porta. Eita, não tenho não, venha daqui a uma semana. Aí chega na outra semana, rapaz, não tenho não. Rapaz, isso é terrível demais. Você já imaginou? Infelizmente tem muito isso. Infelizmente mesmo. Eu me lembro de um pastor, e na época eu não era nem pastor, né? Só ovelha mesmo. E eu me lembro que ele pediu para mim fazer um púlpito para ele. Duas coisas ele pediu para fazer, para a igreja dele. Ele mandou fazer e não me pagou até hoje. Vê que interessante. E um pastor. E ele passava por mim, às vezes, quem tinha vergonha era eu, não era nem ele. Agora imagine se eu ficasse falando da vida desse pastor e colocasse o nome dele em público. Era uma vergonha. Então agora imagine as ovelhas desse pastor, irmão. Como é que estão? É uma desgraça, infelizmente. Porque o seu líder não tem, na verdade, não é, nenhum bom testemunho. É isso que o pastor Deus tem ministrado na rádio, mostrando, não é, que um pastor, um líder, ele deve ser, na verdade, ele deve ser o espelho, deve ser um referencial. E aqui está mostrando que o ímpio, na verdade, ele foge, ele corre sem que ninguém o persiga, porque ele mesmo contribui para isso. Mas nós não, nós somos ousados. Por que somos ousados? Porque nada nos prende, porque sabemos que nós somos. Quando você é uma pessoa que é atento, quando você é uma pessoa que está sempre vendo o seu futuro por estar meditando na palavra, crendo na palavra, irmão, você não tem que estar com medo de nada. Pelo contrário, o trabalhador, ele é digno do seu salário. Nós precisamos ter em mente de que, na verdade, o maior está em nós. Não temos motivo de ficar triste, de cabisbaixo. Pelo contrário, nós precisamos a cada dia abrir a nossa boca e levantar nossos braços e entender: se o Senhor me dá a condição de meu coração estar batendo, será que Ele não vai me dar o alimento cotidiano? Se o Senhor me deu 3 peles para mim estar vestido, será que Ele não vai me dar uma roupa? Claro que vai, irmão. Jesus falou isso. Salomão, na sua glória, não se vestiu, não é? Assim como as ervas do campo, assim como as flores. Imagine nós que somos filhos de Deus. Você entende? Então, o que a gente precisa entender é de que, se tivermos a cada dia sendo pessoas fiéis, olha o que ele diz aqui no versículo 20 do capítulo 28 ainda de Provérbios. Ele diz: o homem fiel, quando ele fala homem, está se referindo aos filhos, seja mulher, jovem, criança, diz: o homem fiel desfrutará de ricas bênçãos. Veja que ele está falando de pessoas que são fiel. Por que o povo vive sofrendo, não vive desfrutando de ricas bênçãos? É muito simples, porque não são fiel. Posso ser amém? Não tem para onde correr. Eu não estou falando aqui numa perfeição de entendimento. Somos perfeitos no espírito, porque somos nova criatura, mas a perfeição em renovação da mente está disponível para cada um de nós. Estou falando de ser fiel no que já entende. Quando somos fiel no que a gente entende, vamos a ser acumulado a cada dia. Eles, o homem fiel, ele vai desfrutar de ricas bênçãos, mas quem tem pressa em enriquecer não ficará impune. O que é a pessoa que tem pressa de enriquecer? É uma pessoa que, na verdade, passa por cima de todo mundo, passa por cima do tempo, ou seja, é uma pessoa que não mede, não é, vamos dizer assim, esforços, está trabalhando de forma redobrada, ou seja, está acabando com a sua saúde. Quem entende? É por isso, irmão, que a palavra, buscar o reino de Deus, nos leva ao equilíbrio, nos leva a uma organização. Eu quero mostrar para vocês, aqui em Eclesiastes, eu sou muito ministrado por Deus quando eu leio esse texto aqui, do capítulo 30 de Eclesiastes, a partir do verso 24, quando ele fala aqui dessas 4 coisas, que são pequenas, mas extremamente sábio. Olha que coisa interessante.
Por que eu estou falando sobre isso? Porque, infelizmente, irmão, tem muitas pessoas sofrendo por ser pessoas ainda cabeça dura. Porque quer confiar nas suas próprias forças, no seu entendimento. Porque é feito, infelizmente, é feito uma mula mesmo. Amém? E Deus não quer que a gente sofra. O que Deus quer, de fato, é que a gente possa ouvir a sua palavra e obedeça a ela, que é muito melhor. Porque, irmão, infelizmente, se não submetermos ao que Deus diz, que a gente queira ou não, vamos submeter ao sofrimento. Então a decisão é nossa. Amém? É Ele que diz na palavra: coloque dentro de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ainda Ele aconselha: fica com a bênção, fica com a vida. Olha o que Ele diz: há 4 coisas na terra que são pequenas, mas extremamente sábias. Irmão, por que Salomão, tão sábio, vai falar sobre a formiga, coelho, gafanhoto e lagartixa? Por que ele vai falar sobre isso? Porque ele viu virtude neles e quer que nós entendamos. Se eles estão numa posição muito inferior à nossa, não é? E eles, na verdade, usufruem desses princípios, por que nós não vamos usufruir? Olha que coisa interessante. 4 coisas ele vai falar aqui sobre a formiga. Ele diz: são um povo sem força, mas no verão prepara o seu alimento. Olha o que ele vai trazer, vê que instrução extraordinária. Então a primeira coisa ele vai falar aqui sobre prudência, ele vai falar aqui sobre reserva, ele vai falar aqui sobre as formigas, não é? São pequenos, mas não são burros, não são tolos. Ou seja, você sabe que o período de chuva para a formiga é o período de muita dificuldade, porque formiga representa morte, ou a chuva para a formiga representa morte. Então o que elas fazem? Lá em Provérbios capítulo 6, você pode ver, né? Ele diz: vai ter com a formiga, observa ela e aprenda com ela. Elas trabalham no verão, porque elas sabem que o inverno é problema na certa. O que isso quer dizer? Que ela sabe que o dia mal vem. Eu sempre ouvi, e a gente às vezes ouve, não é, pessoas dizendo: mas eu vou trabalhar pensando no mal, não é? Eu tenho um irmão meu que ele diz: não, na verdade eu não amo dinheiro não, rapaz, eu tenho dinheiro para gastar mesmo. Mas infelizmente na hora da dificuldade ele se encontra, não é, sem nenhuma reserva, e às vezes vai ter que estar pedindo um ao outro, pedindo emprestado, e às vezes vai ter que pagar juros. Imagina, é escravo também, não é? Mas infelizmente muitas pessoas que falam sobre isso, e ela não entende que independentemente de a gente estar pensando em doença ou não, quem é sábio vai ter reserva. Me mostra uma pessoa sábia que não tem, seja no natural e no espiritual. Geralmente tem. Agora, Deus geralmente vai nos chamar não para andar na nossa capacidade natural, na nossa capacidade intelectual, nossa capacidade financeira. Claro, a gente vê isso lá em Tiago, não é? Quando Paulo fala para Timóteo, melhor dizendo, no capítulo 6, você pode ler lá depois, que ele fala sobre os cristãos que eram ricos. Então, existia cristão rico naquela época? Existia, muitos cristãos que eram ricos. E mostrava para eles que eles deveriam, na verdade, continuar ricos, não só natural, mas espiritualmente falando. Ou seja, para eles serem generosos. E é interessante, né, que a Bíblia diz que aquele que dá, recebe. Então o que o Senhor estava dizendo para ele? Vocês são ricos? Se vocês forem generosos, vocês vão ter galardão lá no céu, e também vão ter mais dinheiro ainda, porque estão dando e quem dá recebe. Amém? Isso é bíblico. Mas as formigas aqui, irmão, é interessante que ela, na verdade, ela observa e ela percebe o tempo do perigo. E nós, como ser humano e filhos de Deus, precisamos entender que estamos na terra. E querendo ou não, todo começo de ano, você vai ter que pagar impostos, você vai ter que trabalhar, provavelmente, os primeiros 5 meses do ano. Os economistas dizem, os primeiros 6 meses do ano, trabalha para o governo. Mas, enfim, na verdade, nós precisamos, a cada dia, dignificar a nossa família. E precisamos aprender com a formiga, a cada dia, ser prudente. Talvez tua vida esteja desordenada nessa área financeira. Mas, sabe, irmão, você a cada dia, colocando as coisas tudo no seu devido lugar, coloca lá no lápis, escreve lá, melhor dizendo,
pega o lápis, escreve lá no caderno. A cada dia você vai se organizando, a cada ano, primeiro semestre, segundo semestre, e daqui a pouco todo ano vai virar um hábito. Não é da noite para o dia. Você entende? O que a gente não deve é estar se condenando, nem todo o tempo correndo atrás de um milagre financeiro. Como que se todo ano a gente tinha que passar por dificuldade financeira para que a gente possa, na verdade, glorificar a Deus o ano todo. Não, nós temos que glorificar a Deus independentemente de dificuldade. Amém? Agora, com isso a gente vai ficar, na verdade, vamos dizer assim, sempre renovando a nossa dificuldade. Não, dificuldade todo mundo tem. Agora, permanecer nela, infelizmente, ainda isso é ignorância da nossa parte. Infelizmente, irmão. Porque Deus quer que a gente cresça em todas as áreas. Amém? Eu sei que a gente tem um grupo heterogêneo, ou seja, que sempre tem pessoas diferentes. Mas, sabe, irmão, eu já fiz parte de outros ministérios que às vezes eu ouvia todos os cultos, falando, irmão, Deus vai dar a tua vitória financeira. E aquele camarada nunca tem vitória financeira, nunca fica uma vida estável, né? Uma vida tranquila, sossegada. Ou seja, cada um no seu nível social, não é? Ou seja, que você consegue a cada dia equilibrar as contas e viver de uma forma equilibrada. Porque eu ouvi de um camarada rico e achei interessante. Ele estava sendo entrevistado e perguntaram para ele, rapaz, por que você na verdade não quebra? Ele disse, porque eu não gasto além do que eu ganho. Infelizmente. Aí você diz, pastor, eu só ganho um salário. Como é que eu vou fazer? Para que eu possa, na verdade, pagar aluguel, para que eu possa alimentar a minha família, pagar energia, não é? Pagar telefone, pagar seguro de carro. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Tem algumas coisas que precisam ser cortadas. Amém? Se você não está com condição financeira, e se você vê que sua vida está assim faz muito tempo, então começa a cortar gastos. Isso não é feio não, feio é ficar devendo e o povo cobrando na porta. Não, começa a cortar os gastos e dali começa a orar com a tua família e cresce todo mundo junto no entendimento. Diz, olha, isso aqui é só um período, mas a gente vai avançar nessa área e Deus está conosco e a nossa vida vai estar estável, mas nunca a gente vai descer, a gente vai sempre subir. É o que a palavra diz. A palavra diz que sempre estaremos em cima, nunca embaixo. Sempre vamos emprestar, não vamos pedir emprestado. Se está pedindo emprestado ainda, não te condena também. Está certo? Mas eu não acredito, irmão, que Deus quer que todo ano a gente esteja ouvindo a mesma coisa, falando assim de forma particular para cada um de nós, só na área, vamos dizer assim, financeira, na questão de você ter um carro, questão de você ter uma moto, tudo isso é lícito. Não só um cristão, mas qualquer ser humano que dignifica a cada dia, não é, a sua vida de trabalho. Qual ser humano aí que trabalha que não é digno de ter uma casa, um carro, de ter, na verdade, vamos dizer assim, uma forma dele poder sustentar a sua família? Qualquer ser humano, imagina um filho de Deus. Agora, nós precisamos entender que se nós resolvermos a cada dia a nossa vida, organizar a nossa vida, nós podemos orar se de fato as coisas não funcionar. O que eu percebo muitas das vezes é que tem muitos cristãos orando, tendo uma vida toda desequilibrada, comprando sem poder, fazendo dívida, emprestando sem poder, e às vezes orando a Deus para que Deus, na verdade, possa fazer um milagre. Isso pode ocorrer? Pode, porque Deus é misericordioso. Mas, irmão, que isso não seja rotineiro. Você entende? Porque, infelizmente, essa não é a vontade de Deus. Pelo contrário, Deus quer que a gente possa se estabelecer em todas as áreas, para que a gente possa ajudar as outras pessoas. Rapaz, o que tem de gente, eu fico às vezes assistindo, e eu fico vendo às vezes, muitas pessoas que às vezes nem é nem cristão, mas elas já são aposentadas, outras já têm uma certa condição financeira, e no momento de crise, de pandemia, muitas pessoas dessas estão dando cesta do amor, outras, na verdade, estão levando sopa, estão ajudando as pessoas. Agora imagina, às vezes nem cristãos são. E nós que somos cristãos? Nós precisamos organizar a nossa vida, irmão. Amém? Aleluia. Precisamos ser organizados a cada dia, né? Assim como as formigas. Observar elas têm pouca força, mas elas não são burras. No nosso caso, nós temos força. No nosso caso, nós temos sabedoria também. Mas nós precisamos a cada dia, crendo que o Senhor diz, buscar o reino de Deus é buscar a ordem. Olha o que ele diz mais. Aí ele diz aqui no versículo 26, os coelhos, um povo sem poder, mas vive nos penhascos. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que a vida deles está na rocha. Penhasco é isso. Ou seja, não consegue, não é? As feras não conseguem entrar lá na rocha. Por mais que ela tenta cavar, não consegue entrar, porque é rocha, porque é pedra.
E a palavra diz que nós também devemos estar na rocha que é Cristo, não é? Está lá em Mateus capítulo 7, no versículo 24, mostra duas pessoas, ouviram a mesma palavra, um obedecia, outro não obedecia. Um conhecia, mas desprezava o conhecimento. O outro não, peraí, eu vou fazer só o que eu posso, se eu vou emprestar, se eu puder cobrir, ou se eu não estiver esperando a volta. Ele era consciente do que estava fazendo, amém? Ele não arrumava, vamos dizer assim, no ditado popular, coisas, catucar, vamos dizer assim, cobra com vara curta. Não, pelo contrário, irmão, ele sabia o que estava fazendo, amém? Então, o que a gente precisa ter em mente é que a nossa oração, eu acredito que ela é poderosa. Agora, se eu tenho uma vida desorganizada e eu oro, e nunca me organizo, a nossa oração, irmão, não tem fundamento. Não tem de jeito nenhum. Agora, se você procura andar de forma organizada, e as coisas estão dando tudo errada, pode orar que Satanás vai ter que soltar. Aí você pode se levantar como um leão, como a Bíblia diz lá, como a gente leu lá em Provérbios. Satanás, solta minhas finanças, você não tem direito. Eu sou um dizimista, eu sou um homem equilibrado, você é uma mulher equilibrada, um jovem equilibrado. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradeço porque teus anjos estão operando a meu favor. E está trazendo as pessoas que estão me devendo, eu não aceito em nome de Jesus Cristo. Amém? Aí a sua oração, de fato, tem poder. Agora, se você, de fato, tem uma vida toda desordenada, toda desequilibrada, então qual é o milagre que você vai poder ter? Nenhum. Infelizmente, às vezes, a gente não vai na cláusula. Às vezes, por exemplo, uma TV, aconteceu isso com a minha TV esses dias. Eu tenho uma TV de 40 lá em casa, e é uma benção, porque a menina sempre fica assistindo os desenhos dela, e a gente assiste mensagem também. E quando foi uma hora dessa, quando eu cheguei lá em cima, estava olhando o meu primeiro andar, estava a televisão ruim, com aquelas manchas vermelhas, como a televisão fosse pifar no prachar mais. Aí eu olhei assim, e na hora que me dá uma tristeza, né? Aí na hora o Senhor disse, você tem poder. Eu disse, rapaz, se isso for algo sobrenatural, Satanás, solta a minha televisão, eu não aceito em nome de Jesus. Eu não disse na frente da televisão, eu estava lá embaixo trabalhando e dando uma ordem a Satanás. Eu disse, isso não vai me entristecer não, nem televisão, nem casa, nem carro, nada disso vai tirar minha alegria não. Porque minha alegria está no Senhor. Amém? Mas eu disse, Senhor, eu vou ver se tem alguma coisa errada. Mexi no canto, mexi de noite, virei a televisão para um canto e outro e ficou do mesmo jeito. Eu disse, Satanás do inferno, eu não aceito não. Essa televisão é benção aqui em casa, a gente assiste coisas boas, a gente aprende com a palavra, e eu não aceito isso, pode soltar minha televisão. Não estou andando errado. Amém? Aí daqui a pouco eu vou, olho de um lado para o outro, pensar que não, eu viro as costas, quando eu olho, a televisão está boa. Pronto, está boa, mas faz mais de 15 dias, está normalzinha, boa toda. Mas por quê? Porque primeiro eu fui ver se alguma coisa estava errada, não estava. Então se não está errado, então vamos orar. Amém? Agora, se tua vida está desordenada, irmão, não ora, se organiza primeiro. Amém? Caso contrário, a tua oração não tem fundamento. Ou seja, se você comprar de forma compulsiva, se você empresta sem poder, faz um monte de coisa de forma desordenada, Deus não tem culpa, tá certo? Olha o que ele diz, então o coelho, ele coloca a sua confiança na rocha, coloca a tua confiança na palavra. Amém? Ou seja, ele tem pouca força, mas também ele é sábio. Então nós precisamos depositar a cada dia a nossa confiança na palavra. Mas como é que eu vou confiar na palavra se eu não conheço ela? Irmão, nós temos que examinar as escrituras. Já passou o tempo de dizer assim, rapaz, lê um versículo em casa, para você ter tranquilidade, coloca lá no Salmo 23, Senhor teu pastor, e nada me faltará, e faltando tudo, não é? Coloca lá no Salmo 91, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, e você com medo todo, e a Bíblia diz que aquele que está no esconderijo não tem nenhum medo, está seguro. Então, acabou com isso, na verdade a gente precisa cada dia estar meditando na palavra, precisamos estar se enchendo da palavra, estar na rocha é isso, vem um problema, você está lá assim, ó. Olha o que diz lá em Efésios. Efésios capítulo 6, e o versículo 16, ou é o versículo 17, diz, usai principalmente o escudo da fé. Ele está falando sobre a armadura. E tudo aquilo é sobre a palavra. Mas ele estava falando parte do corpo que você poderia se defender se tiver a palavra, o conhecimento naquela área. Aí ele usa o sentido de usar o escudo da fé, porque você usando o escudo da fé, você vai poder pagar todos os dados inflamados do maligno. Olha que coisa interessante. Então nós precisamos usar a palavra. Mas se no dia da dificuldade, da angústia, você não tiver a palavra, você vai usar o quê? Não vai usar nada, você vai chorar, se desesperar. Você entende? Então é impossível, irmão, a pessoa não andar ansioso, uma pessoa desordenada, desequilibrada.
Uma pessoa que ela não é ativa, é uma pessoa preguiçosa. Eu sempre digo, pessoas que são assim, tem que andar ansioso, não tem como. Jesus disse, aquele que vinha a mim, Mateus 11, 28, vai aprender de mim, que sou manso e humilde, vai ter descanso nas vossas almas. Olha que interessante, vai tirar o fardo, o jugo, vai pegar o dele que é leve. Mas veja que é uma troca. O que é ir a Jesus? Irmão, ir a Jesus não é uma religião, não. Ir a Jesus não é só vir à igreja, estar assistindo a live. Ir a Jesus é você, na verdade, ter seu momento devocional, meditar, mergulhar na palavra. Amém? Seja muito ou seja pouco. Ou seja, cada um dentro do seu tempo. Tem uns que tem muito tempo, tem outros que tem pouco tempo. Mas o que importa é a gente dar a qualidade do tempo que a gente tem. Amém? Ele fala sobre outro aqui. Ele diz, os gafanhotos, no versículo 27, que nem tem rei, mas avança todos em fileira. Olha outro exemplo também. Os gafanhotos. Não tem nenhum chefe lá dizendo, faça aquilo outro, mas diz que eles andam tudo em fileira. O que é isso aí? Ele estava mostrando aqui a importância de não depender, mas precisar. Não é? Estar aberto a conselhos, estar aberto a pessoas que têm mais entendimento que você em áreas. Não sei se você já viu, quando os gafanhotos eles estão voando, quando é um bando, geralmente eles deixam o chefe ir na frente. Acontece muito isso com aves também, né? Que elas fazem aqueles V. Por que eles deixam o chefe na frente? Porque ele tem mais força. Há quem diga que quando aquela ave ela bate, por estar mais na frente, ela tem mais força, ela está na frente, diz que o batido de asa dela dá facilidade para aquela que vem atrás, para ter menos vácuo, menos força, para que ela possa ir mais para frente. Então veja a importância de podermos andar debaixo de submissão, estarmos perto de pessoas que podem facilitar a nossa vida. Amém? Entender a importância de podermos andar em unidade. Não é isso que a Bíblia diz? Lá no Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, é como óleo precioso. Ou seja, óleo é unção, é habilidade. Amém? É condição de você se mover. Ou seja, diz que ali na unidade, Deus vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Então aqui não tem ninguém mandando, mas ele sabe que eles vão ser beneficiados quando um entender que cada um tem uma potência diferente e um precisa se sujeitar ao outro. É isso que a Bíblia diz, que devemos se sujeitar um ao outro. É nesse aspecto, cada um compreender a habilidade que o outro tem, porque vai ser uma bênção. Imagine se todo mundo soubesse, vamos dizer assim, só uma área na vida, né? Era todo mundo robô. Não é? Ninguém é igual. Por que Deus não fez ninguém igual? Porque justamente Deus quer que cada um usufrua, na verdade, do benefício do outro. Amém? Quando Deus fez Eva para Adão, não era porque Adão ele era uma pessoa, vamos dizer assim, carente. Ou seja, porque era uma pessoa, na verdade, que ele não era realizado. Era porque não tem graça você ter tudo, ser perfeito, não tem com o que dividir. Então Deus fez Eva para Adão igual a ele, perfeito. Amém? Com tanta qualidade, assim como ele. Porque diz que ela era idônea, quer dizer, capaz de auxiliar uma pessoa perfeita, era uma pessoa perfeita. Então, não tinha graça ele ter tudo, não tem ninguém com quem dividir. Então, tendo uma pessoa, ia ser maravilha. Então, seja sábio, fique perto de pessoas que possam enriquecer a tua vida espiritual. E para encerrar, ele diz, a lagartixa que pode ser apanhada com as mãos, mas elas andam nos palácios dos reis. Olha que coisa interessante. Diz que a lagartixa, irmão, ela anda no palácio dos reis. E elas são pegas com as mãos. São pequenas, não é verdade? Quantas pessoas aqui que já fizeram uma casa, compraram um apartamento, né? E às vezes quando chegou lá na casa, chegou lá na chácara, antes de você inaugurar já tinha lagartixa lá. Ou seja, já está inaugurando antes de você entrar. O que ele quer dizer aqui? Ele quer mostrar para nós, irmão, que nós devemos usufruir daquilo que o nosso Pai criou. O nosso Pai criou o céu, criou a terra, criou as estrelas, criou o sol, criou o mar, criou as plantas, tudo para nós. Mas infelizmente quem está usufruindo? O povo que não tem um Senhor. Infelizmente o povo que não conhece o nosso Deus.
Olha o que diz aqui, para encerrarmos, para você entender o que eu estou falando. Eclesiastes capítulo 10 e o versículo 7. Eu tenho visto, isso é Salomão falando, eu tenho visto montado a cavalos. Ou seja, eu tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé como um servo. Ou seja, a gente vê muitos cristãos andando como um servo, como um coitado, e muitas pessoas que, na verdade, não têm nenhuma aliança com Deus, estão andando como um príncipe, tirando onda. Os jovens cantando aí músicas depravadas, tirando onda e ganhando milhões de dinheiro e colocando muitos cidadãos para trás. Ou seja, sendo pessoas pornográficas, pessoas que, na verdade, irmão, não tem nenhum temor a Deus. E você, como filho de Deus, Ele te chamou para que possa cada dia crescer em todas as áreas, irmão, para que possamos a cada dia poder patrocinar o reino de Deus, porque não vai ser a Coca-Cola, não vai ser a Antártica, nem uma outra aí que vai fazer isso, mas somos nós. Mas pastor, quando isso vai acontecer? Quando a gente não for tolo, quando a gente não for como um cavalo que seja preciso sofrer bem muito para poder obedecer. Irmão, não seja como a mulher de Ló, que infelizmente foi desobediente, e infelizmente sofreu, fez a família sofrer e virou numa estátua de sal. Mas seja uma bênção para a sua família, seja uma bênção para a sua comunidade, seja uma bênção para a sua igreja, seja uma bênção onde você estiver, tá certo? Que você possa pegar esses princípios do Senhor e a cada dia não faça o que Eclesiastes estava falando ali, não é? Mostrando, não seja uma pessoa sendo um príncipe andando a pé, ou seja, andando de uma forma que na verdade não deve um filho de Deus, mas anda a cada dia à altura que Deus te colocou. Afinal de contas, você é herdeiro de Deus. Ande em fidelidade, que Deus vai te acumular de bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se for abençoado, então amanhã também tem live, tá certo? Fica ligadinho no mesmo horário. Vai ter pessoas ministrando a palavra de Deus. Você vai ser abençoado, em nome de Jesus Cristo. O pastor está sempre aí, fazendo live, tá certo? Hoje vai ter, Adriano, live de 11 horas. 11 horas também vai ter outra live com o pastor Adilson e o pastor Abraão. Eita, vai ser top, amém? Vai ser dobrado, muito bom, você não pode perder, tá certo? E com certeza vai ser uma noite gloriosa, onde vamos crescer na graça. No Instagram, né? Tá certo, Instagram, tá certo? Então que você possa ser praticante da palavra, tá certo? Se você quer dizimar, é do ministério, dizima. Se você é de outro ministério, você dizima no seu ministério, tá certo? Se você quer ofertar, você pode fazer isso, mesmo sendo de outro ministério. E você que é do ministério pode fazer isso, que eu creio que estará aí, tá certo? A conta você pode depositar, com certeza vai ser abençoado a cada dia. Não porque está fazendo, porque você já é abençoado, você faz isso. Em nome de Jesus Cristo, tá certo? Então, com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repouso sobre a vida de cada um de vocês. Seja obediente e com certeza as bênçãos vão correr atrás de vocês para a glória do Pai. Amém? Tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais.